Deputado, boa noite. São tantos temas, né? Tem imposto de renda, tem a MP, tem a anistia. Então, para pegar esse que a Raquel já estava colocando, vamos falar sobre a anistia. Como que o senhor vê essa perspectiva de anistia, de redução da dosimetria das penas dos condenados pelo 8 de janeiro? Existe alguma chance desse tema, de fato, avançar na casa, na Câmara, apesar de estarmos o ano inteiro falando sobre ele? Boa noite, Letícia, Raquel, obrigado pelo convite. Antes, vou fazer um disclaimer aqui, vai falar o Kim analista, né? Aí depois, se vocês quiserem o Kim político se posicionando sobre o mérito, aí vocês fazem as perguntas. Mas minha visão em relação a esse tema de maneira geral. Primeiro, eu não vejo nenhuma chance do Bolsonaro ser anistiado. E isso o Paulinho da Força já tem deixado muito claro. O deputado Paulinho da Força é um deputado notoriamente próximo de vários ministros do Supremo Tribunal Federal, que não têm interesse que Bolsonaro seja anistiado. O presidente Davi Alcolumbre foi eleito presidente do Senado, inclusive com o voto dos senadores do PL, dizendo que não pautaria anistia abertamente. Para a eleição do presidente Hugo Mota, não houve nenhum acordo que os bolsonaristas tivessem feito para que ele pautasse em plenário. E eu não vejo nenhuma disposição do Hugo Mota de enfrentar o Supremo Tribunal Federal, mesmo porque em temas mais leves, por assim dizer, que poderiam colocar freio a alguns abusos do Supremo, como é o caso da PEC das decisões monocráticas, que o Senado teve a coragem de enfrentar, mas o presidente Hugo Mota não teve coragem de pautar. Se nesses temas mais leves do que a anistia ele não teve a coragem de fazer frente ao Supremo, na anistia muito menos. E nessa negociação toda de PEC da blindagem, é verdade que os bolsonaristas foram feitos de tontos pelo Centrão, né? O Centrão utilizou os bolsonaristas como ponta de lança, né, para aprovar a PEC da blindagem, que não tinha nenhum interesse de freio em relação a abuso do Supremo, mas na realidade de proteger parlamentares que têm várias investigações de escândalos de corrupção correndo nesse momento. Inclusive, vários deputados bolsonaristas falam nos bastidores que eram contra o texto, que o texto é ruim, mas que eles estavam sendo chantageados para votar a anistia, né? Mas mesmo nessa intenção de votar a anistia, eles poderiam ter feito uma coisa que, assim, é muito básica, né, para quem conhece a lógica da Câmara dos Deputados e um processo de votação de PEC. Eles poderiam ter negociado para votar o primeiro turno da PEC da blindagem, e aí só votariam o segundo turno depois do Centrão votar a anistia, do presidente Hugo Mota pautar a anistia, e aí depois de aprovada a anistia, eles votariam o segundo turno. Mas eles entregaram tudo à vista. E aí depois não tiveram nenhum instrumento de negociação para cobrar a votação da anistia. E no final das contas, o Hugo Mota formaliza esse passa-moleque nomeando o Paulinho da Força, que é um deputado que claramente não anistiaria o Bolsonaro. Mas vamos superar todas essas dificuldades, né? Vamos supor que seja só rapidinho para fechar, que fosse aprovado, que fosse pautado no Senado e aprovado no Senado. Ainda assim, o Supremo já colocou que declararia a inconstitucionalidade da anistia. Então, assim, eu não vejo chance disso, da anistia pro Bolsonaro sair. Kim, o Paulinho começou essa discussão toda muito animado, se reunindo com um monte de gente, dando um monte de entrevista. Na minha conversa com ele hoje, eu senti ele ressabiado. Ele querendo pedir o aval de todo mundo, de todos os líderes do Centrão, mostrar o texto para todo mundo. Ele está sendo abandonado pelo Centrão? O Centrão está querendo fugir desse assunto? O Centrão nunca teve grandes interesses nesse assunto, né? Mas eu acho que o Paulinho, ele subdimensionou o tamanho do problema. Primeiro, por todas essas dificuldades políticas que eu já coloquei. Mas depois, ainda tem uma dificuldade técnica, né? Ele tem falado sobre dosimetria. Não existe anistia parcial, juridicamente falando. Anistia é um perdão coletivo em relação a crimes, não em relação a pessoas especificamente. Todo mundo que cometeu aqueles crimes em determinado período de tempo está coletivamente perdoado, né? Diferente da graça, por exemplo, que o presidente da República perdoa uma pessoa, ou do indulto, que você tem um abatimento de pena para um grupo para determinadas pessoas que cometeram tal crime, independentemente em qual tempo eles foram cometidos. Anistia é basicamente você perdoar crimes de determinadas pessoas em determinado período de tempo. Portanto, não existe anistia parcial, né? Não tem como eu dizer, olha, eu vou abater um pedaço da pena dessas pessoas e o resto elas vão cumprir. Para mexer na dosimetria, ele vai ter que mudar a pena base do tipo penal. Ou seja,
ele vai ter que ir até a lei do Estado Democrático de Direito, mudar a pena para abolição violenta do Estado Democrático de Direito, para tentativa de golpe de Estado, e permanentemente, mesmo pós-julgamento, né, do 8 de janeiro, essa lei valeria com essa pena diminuída daqui para frente. O que também é uma coisa bastante complicada, né? Não seria especificamente para essas pessoas. Essas pessoas pediriam uma revisão criminal para o Supremo, dizendo que, como a lei hoje seria, né, partindo da premissa de que esse projeto vai ser aprovado, com a dosimetria, como a pena diminuiu, a lei penal retroage para favorecer os réus e aí eles teriam as suas penas revistas. Então, assim, é uma complicação muito grande que eu sinceramente não vejo o Paulinho da Força como um sujeito que analisou isso antes de topar essa aventura. Eu acho que, em parte, ele quis atender o Hugo, quis atender os líderes, quis ser um mediador com o Supremo, com o qual ele tem boa relação, mas ele não entendeu o tamanho do problema para a opinião pública, para dentro do parlamento, tecnicamente, e em relação a como ele se equilibra entre os líderes e o Supremo. Letícia. Deputado, bom, então o senhor falou que ia falar com uma analista, que depois poderia entrar no mérito. Tem alguma diferença entre uma posição e outra? Ou já sentimos aí o mérito que o senhor é contra esse projeto? Na realidade, eu coloquei aqui todas as questões assim, de viabilidade política ou de viabilidade técnica, mas eu, pessoalmente, sempre fui muito claro em dizer que eu não voto anistia para o Bolsonaro, né? Se for para livrar o Bolsonaro da cadeia ou para devolver os seus direitos políticos, eu não voto o texto, mas eu tenho plena convicção de que aquelas pessoas foram covardemente utilizadas como massa de manobra pelo Bolsonaro, que incitou as pessoas a irem para a porta dos quartéis, incitou as pessoas a fazerem a manifestação do dia 8 de janeiro, mas, sendo sincero, muito sincero com vocês, acho que são os pobres coitados que não tinham a menor noção do que eles estavam fazendo, eles não sabiam nem o que pedir direito naquela manifestação. Acho que devem pagar pelos crimes que cometeram, de dano ao patrimônio. Aqueles que agrediram policiais devem responder por isso. Aqueles que agrediram de maneira, né, a causar um perigo de lesão permanente, com penas ainda mais graves, mas eu não acho que eles devem ser condenados por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Só interromper o senhor. Pobres coitados não é uma expressão muito frágil para aquele pessoal. A gente lembra das imagens quebrando o relógio, quebrando o patrimônio público, destruindo tudo, pedindo intervenção militar, enfim. Quando eu digo pobre coitado, é no sentido intelectual, é no sentido de pessoas manipuláveis que foram usadas pelo Bolsonaro, mas que não tinham a menor noção da magnitude política daquilo que elas estavam fazendo. Agora, devem responder pelos seus crimes, como eu coloquei, dentro da penalidade da lei, né? Acho que como eu coloquei, quem causou lesão permanente para os policiais deve responder por lesão corporal grave. A destruição do relógio do Dom João VI me causou um incômodo pessoal ali, porque eu acho uma coisa muito triste um relógio que sobreviveu a 2 guerras mundiais, a Revolução de 32, a alguns golpes, né, desde o Estado Novo até a 64, 85, ser destruído por vândalos ali, arruaceiros. Mas eu, sinceramente, acho que a condenação por tentativa de golpe deve ficar com o Bolsonaro, com o seu núcleo duro, e não com aquelas pessoas que foram usadas no 8 de janeiro. Deputado, falando um pouquinho do Hugo Mota, a gente vai até falar agora no programa sobre a questão da reforma administrativa. Ele que vinha muito enfraquecido, sofreu todo aquele motim, está fazendo um esforço enorme para virar a pauta do Congresso, né? Aprovou o IR ali com a ajuda do Arthur Lira, que, né, tem toda essa força política, passou o trator, aprovou por unanimidade o imposto de renda, e aí agora vai tentar engatar uma reforma administrativa, passou o projeto de segurança pública, ele quer mudar de assunto. Como é que você está vendo o posicionamento do Hugo Mota? Ele vai conseguir mudar essa agenda, vai ganhar um pouco mais de tração política, de força política? Eu acho que mudar a agenda é uma coisa mais fácil de se fazer. Outra coisa é ele retomar comando, é ele retomar autoridade, e isso eu acho muito difícil.
toda a confusão com a ocupação no plenário, mesmo uma confusão técnica que nós tivemos na votação do imposto de renda. Bom, a Letícia estava lá, ela acompanhou, não sei se a Raquel chegou a ver que teve que ser cancelada a votação por causa de um problema da mesa. Nunca vi isso acontecer antes, ainda mais um projeto dessa magnitude. O fato também dele ter prometido punir os deputados que fizeram a ocupação, aí depois ele não teve força política para encaminhar essa punição para o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, ele não conseguiu suspender ninguém, que ele tinha dito que ia suspender. Então, assim, ele está numa posição enfraquecida e eu não vejo ele saindo dessa posição. Mudar a pauta, eu acho uma coisa muito mais fácil de se fazer. Projetos de lei são aprovados com muita facilidade e eu acho que principalmente na área de segurança pública, que tem muita demanda popular e que tem muito voto no plenário também para ser aprovado, nesse sentido eu acho que é algo simples de fazer. Sobre reforma administrativa, eu duvido muitíssimo que qualquer reforma administrativa seja aprovada. Sob o governo Lula, não há 308 votos para nenhuma reforma administrativa, porque a expressão reforma administrativa, qualquer que seja o conteúdo do texto, faz sindicalista e a base do PT dar salto de metro, né? Então, a ministra Esther Dweck mandou uma medida provisória com uma micro reforma administrativa acompanhada de aumento de salário. O que fez o governo, a base do governo no Congresso, e aqui eu estou falando mais do núcleo de esquerda e não da base do centrão, retirou a parte da micro-reforma e deixou só o aumento de salário. Imagina uma PEC. Eu acho que nem se fosse um projeto de lei complementar de regulamentação de análise periódica de desempenho, que é uma coisa até de bom senso e que já está na Constituição, só precisaria de 257 e não de 308, nem isso eu acho que o governo Lula possibilitaria que essa maioria fosse formada independentemente dos esforços do Hugo Mota. Então, eu acho que nesse sentido, de deixar uma agenda, de deixar um legado programático para o futuro, Hugo Mota, em relação ao Arthur Lira e em relação a Rodrigo Maia, lembrando a vocês que eu não votei em nenhum dos três, mas Hugo Mota fica para trás dos dois presidentes anteriores. Letícia, Então, eu prometi liberar o Kim. 20 e 40, eu já passei 1 minuto. Você consegue responder mais uma pergunta, Kim? Rapidinho, consigo. Letícia. O contraponto, justamente o Arthur Lira, porque ontem foi aquele tratoraço ali, inclusive após o problema da emenda que deu errado. Falou, então vamos mudar isso tudo, tal, porque sendo outro relator, tinha grande chance de paralisar aquilo ali naquela confusão, até porque a oposição estava louca, endoidecida, para derrubar aquele projeto ali ontem. Então, se fosse outra pessoa, acho que a gente não teria concluído essa votação ontem. Eu queria saber da sua leitura sobre esse posicionamento, essa força que o Arthur demonstrou ontem e a sua expectativa para a semana que vem em relação à MP 1303. Como que o senhor está vendo o cenário que está se desenhando para o governo e para o Congresso? Eu acho que, primeiro, o governo, qualquer coisa que passe na 1303, ele está no lucro, porque era para compensar o IOF, ele não precisa compensar o IOF, porque o IOF não caiu mais, né? O Supremo retomou. Então, qualquer coisa que sair dali é lucro para o governo. LCI e LCA, eu vejo uma chance quase perto de zero de ser aprovado alguma coisa com isso. As duas coisas que eu acho que tem chance de sobreviver na MP, tributação de fintech e tributação de bet, né? Eu costumo brincar até que eu enquanto fiscalista, né, tem uma tributação que na minha cabeça é muito clara que eu defendo aumentar, que é para bet. Para isso, para nenhum outro setor, na minha cabeça eu tenho essa convicção. Então, acho que não haveria grandes dificuldades para isso. Eu acho que ou a medida provisória é aprovada com esses dois pontos principais, ou ela caduca. Eu não vejo nada além disso acontecendo. O Zaratini já falou que vai zerar a LCI. Letícia, eu preciso liberar o Kim, senão ele vai brigar com a gente. Deputado Kim Kataguiri, muito obrigada por atender o convite da Letícia e o meu e participar aqui do Poder e Mercado. Já fica o convite para uma próxima, né, Letícia? Para a gente poder explorar mais ele aqui. Obrigada por participar como analista e como deputado. Obrigada, meu querido. Uma boa noite. Boa noite. Gostou do vídeo? Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal Inevitável Cortes. Deixe o like, comente abaixo o que achou, vire membro do canal por apenas R$ 3,99 e tenha acesso a benefícios exclusivos. Te vejo no próximo vídeo.